Alô, tudo certo com você então? A gente chega para tocar a bola de primeira, destacando tudo que foi importante na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. O Coritiba empatou com o Fluminense, lá em Volta Redonda. Aqui na Arena, o Atlético mandou 1-0 para cima do América e o Paraná conquistou sua terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. 1-0 para cima do Bragantino. Também vamos dar, daqui a pouquinho, um mergulho no tempo. Você sabia que Mané Garrincha, isso mesmo, Mané Garrincha já vestiu a camisa do Coritiba? Será que vestiu? Ou será que eu estou contando história aqui, hein, PC? Responda pra mim. Eu acho que já vestiu, viu, Crispim? Opa, a bola é minha. De primeira, como é que você tá, Crispa? Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí, né, para falarmos do nosso futebol. Mais uma semana boa para o futebol paranaense. Uma rodada que, se não foi altamente positiva, pelo menos foi agradável, né? Não tivemos nenhuma derrota nesta semana. E aos poucos parece que as nossas equipes, os nossos times vão tomando formato, vão ganhando entrosamento. A exemplo do que vem acontecendo com o Paraná Clube, que conquistou a terceira vitória consecutiva, a segunda fora de casa consecutiva, e daqui a pouco a gente fala mais. Estou feliz com o futebol paranaense. Os resultados estão começando a aparecer. Bonita bola, hein? Mundo do futebol, com o nome do programa e tudo aqui, ó, personalizada e tudo mais. Mas eu vou passar a bola pro ex-lateral direito do Araucária. Quero ver, pega aí, Baianinho. Vai lá, seu Valmir Gomes. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, graças a Deus. Mundo do Futebol, que é uma homenagem à loja Mundo do Futebol do nosso querido amigo Gerson Baluta. Gerson Baluta. É assim que a vida segue, né? A gente fazendo homenagem àqueles que a gente gosta e que tem carinho. Em relação ao futebol... Não perdemos, né, Valmir? É verdade. Não perdemos, tivemos alguns resultados que eu acho bastante interessantes. Por exemplo, a vitória do Paraná fora. Por exemplo, a vitória do Atlético dentro de casa, porque dá a ele uma condição de um salto na tabela. O Coritiba não perdeu jogando contra o Fluminense, um jogo que nós vamos ter tempo para falar, como dos outros também, mas que tem algumas peculiaridades, inclusive o público. E o Paraná Clube na segunda divisão, numa ascensão muito grande. E eu também vou falar aqui do Londrina, que eu tive a oportunidade de ver o jogo do Londrina contra o Criciúma, com um público muito bom e um jogo de relativa qualidade para a segunda divisão. 2-2, né? 2-2. 2-2. Então tá legal, sem perder muito tempo, vamos com a vitória do Paraná, 1-0 para cima do Bragantino. O Paraná que não vencia em Bragança Paulista há 14 anos, quebrou um tabu. Olha aí, o Paraná já tendo a iniciativa, a finalização do Leandro Silva de cabeça, o cruzamento do Robson, aí a tentativa do Marcos Paulo na trave do goleiro Marcos. O Marcão jogou muito e também contou com a sorte, é importante, né? Além de competência também é bom ter sorte, e o Marcão teve muita sorte nessa partida. Aí a finalização do Alisson de cabeça, mais um ataque do Bragantino, cruzamento do Eric e o Tartá mandando por cima, mais um momento de perigo aí contra a meta do Paraná Clube. Tartá, aquele velho Tartá, né? O velho Tartá do Fluminense. Exatamente. Né? Do Goiás, né? Um jogador rápido que incomodou bastante o sistema defensivo do Paraná Clube. E olha as defesas do Marcão, né? Exatamente. Mostrando uma performance incrível. O que me preocupou no primeiro tempo é que o Bragantino ficou muito à vontade para jogar para cima do Paraná Clube. Mas aí, Crispim, Valmir, meus amigos do mundo do futebol, a impressão que me dá, Valmir, é que sob o comando do Marcelo Martelotti, o Paraná Clube está jogando com inteligência defensiva, né? Muito seguro na sua defesa. Acabou tendo lances ali em que o Marcos foi crucial para garantir essa vitória do Paraná Clube. Mas o Paraná também não se arriscou tanto assim, né? Mais por méritos até da equipe do Bragantino. Depois incorporou um pouquinho no segundo tempo. Ainda precisa o Paraná Clube ter de volta aqueles jogadores importantes que estão entregues ao departamento médico. Mas o Paraná jogou com muita inteligência. E aí o pênalti. Daqui a pouquinho o pênalti, aliás... Até separemos a imagem da penalidade, porque num primeiro momento a gente imagina que não foi nada. Olha aí, ó, o lance do Robson para cima do alemão dentro da área. Foi pênalti isso aí, Valmir? Foi. Foi? Foi pênalti. Será, primeiro Valmir? porque o árbitro deu. E segundo porque, vendo e revendo Mas a imagem... cadê o toque aí no atacante do Paraná? Agora, ó, o joelho dele... Ó, o joelho dele pega na perna do atacante do Paraná. Parece que o pé do Robson chega a virar ali, ó. Quer ver? Ó. Ali, ó.
Eu vou discordar de vocês estão malucos. Não teve pênalti nenhum. Ali ninguém toca no Robson. O Robson se jogou. Já tivemos lances muito parecidos com esse e o atacante chegou a tomar cartão amarelo. Sei que o Paraná Clube não tem nada a ver com isso. Tá lá, foi marcado e ele marcou o gol, o Lúcio Flávio. Mas agora, na batida do Lúcio Flávio, um friozinho na barriga do torcedor do Paraná, né? O Lúcio Flávio já tinha perdido várias penalidades, só que desta vez cobrou e cobrou muito bem, né? Sem nenhuma chance para o goleiro. Cobrou como artilheiro, como grande artilheiro que ele é do Paraná Clube, né? E agora um detalhe desse jogo, muitas vezes a gente fala em cima de um lance isolado como este, dando total valor ao artilheiro, no caso, Lúcio Flávio. Mas o PC lembrou muito bem, e você também, Crispim, que o campeonato que o Marcos está fazendo é de uma segurança extraordinária. Muito bem, Marcão. Eu até ouso dizer que hoje, na segunda divisão, nós temos alguns grandes goleiros. O Joel, do Criciúma, é um goleiraço. Só para dar um exemplo de um, né? Tem um outro goleiro que eu acho muito bom, mas está na reserva, que é o Jonathan, que um dia foi do Operário. Isso. E está na reserva do Joinville. Mas o Marcos vem fazendo um campeonato com uma segurança incrível. Ele é responsável direto por esta vitória, na minha opinião. Eu colocaria o Marcos Valmir como um dos grandes goleiros de maneira geral do campeonato Séries A e B. Né? Concordo contigo. É um goleiro que disputa hoje a Série B, mas ele tem nível para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Marcos já, inclusive, jogou na Europa, né? É um goleiro que tem uma experiência internacional muito grande. E ele tem um comando, ele tem uma liderança. Que é nata do jogador que atua como ele, que tem uma empatia com o clube, com a torcida, e essa liderança, ele não usa ela em benefício próprio, ele usa essa liderança em benefício do Paraná Clube. Assim ele tem feito esse tempo inteiro e por isso que ele é o grande ídolo do time nesse momento. E outro detalhe, né? Leandro Silva jogando na dele, né? De zagueiro. Com o Diego Tavares na direita, o Alisson compondo a zaga ali também, à frente da zaga. Fica mais fácil. É a dele, jogou a vida inteira ali. Exatamente. Faz o improviso quando o treinador necessita na lateral direita. Mas se você tem o Diego Tavares à sua disposição, você não precisa dar uma improvisada ali na zaga. Gostei do posicionamento. Agora, tem jogador que tem sorte na carreira. E tem outros que não têm sorte, que não decolam como deveriam decolar. O Leandro Silva é um exemplo típico disso. O Leandro Silva, quando ele jogava no J. Malucelli, ou era já Malutron? Não, J. Malucelli. J. Malucelli. Malucelli. Quando ele jogava no J. Malucelli, ele acabou vindo emprestado para o Curitiba. Isso. E eu pensei cá com meus botões, mas o que ele vai fazer no Curitiba? E ele chegou no Curitiba pela personalidade que tem, aliado à qualidade, ele se tornou de uma utilidade muito grande no ano passado para o Curitiba. Lembram disso? É versátil, né? Aí volta para o J. Malucelli, vem para o Paraná agora e acontece o mesmo com ele, sabe? Tem atuações lineares. Um jogador desse, que agora já está em fim de carreira, ele teria que ter tido essas oportunidades antes, porque ele poderia jogar num grande time, quem sabe até do futebol europeu. Né? Então, a sorte foi um pouquinho madrasta com ele, mas ele é um grande jogador. Legal, daqui a pouquinho a história do Mané Garrincha com a camisa do Verdão. Só que é o seguinte, PC e Valmir, eu ainda não estou convencido em relação a essa penalidade. Vamos ver. No detalhe, mais uma vez, preste atenção, Valmir. Olha lá. Ó, a jogada do Robson. Nossa, o cara ergue os braços, Crispim. O alemão, né? Foi o alemão? Exatamente. Estava no lance. Aliás, bom jogador, hein, Crispim? Só que tem o seguinte, PC, o alemão também não reclama. Não. O pênalti é marcado e não tem reclamação nenhuma. Eu achei um bom jogador esse alemão. Vamos ver. Agora o pé direito dele o pé direito dele. O pé direito e o joelho dele, olha lá, bate... A canela esquerda no pé esquerdo do jogador, ele desloca. Eu não sei. Ele ia em direção ao gol e foi deslocado. Eu vou repetir aqui. O árbitro tem que estar muito bem colocado, foi consciente no lance, mas eu já vi muito lance desse aí, o árbitro dá cartão amarelo pro atacante. Não deu, mas foi pênalti. Eu não tenho a menor dúvida. Para mim, lance normal. Não que o Robson tenha forçado. E a gente tem que destacar aqui, Valmir, não só nesse jogo, nos 4 últimos jogos, o Robson, para mim, foi o grande destaque.
fez gol no meio de semana contra o Vasco da Gama, ajudou o time na partida contra o Joinville, são 3 vitórias consecutivas. O Paraná Clube conquista aí, né, a sua terceira vitória fora de casa como visitante, chega à 5ª colocação da tabela e o Robson está se destacando a cada jogo que passa, está crescendo de produção. Tu falou uma coisa que de repente vai passar desapercebido, né? Porque a gente tem, por enquanto, só um programa na semana, mas logo, logo nós vamos ter novidades, se Deus quiser. Esta vitória do Paraná contra o Vasco lá em São Januário, isso é emblemática, hein? Isso é uma vitória que pode significar muita coisa para o Paraná no futuro. Valmir, há quanto tempo não acontecia isso? O Paraná com 3 vitórias consecutivas, Nossa. sendo que 2 fora de casa. É verdade. Né? Verdade. Esse é o mais importante. E aí que tá, Crispim, os meandros da coisa, do futebol. Para subir, tem que beliscar pontos fora de casa. Não pode perder o aproveitamento em casa, mas tem que dar uma beliscadinha fora de casa. Eu não concordei casa. Contigo do pênalti. Mas concordo contigo agora. Porque se não ganhar fora de casa, não tem os pontos suficientes para subir. Verdade. E o Paraná encontrou o caminho, hein? O Paraná hoje é o 5º colocado com 23 pontos, 2 pontinhos a menos que o CRB. Aliás, por 2 horas, né, o Paraná ficou no G4, né, Pedro? E eu estava torcendo pro Goiás naquela partida contra o CRB lá no Rei Pelé, em Maceió, mas não adiantou. O CRB está com um time ajustadinho, porque o Paraná entrou no G4, foi o 4º colocado, aí teve o jogo fechando a rodada às 21 horas do sábado, o CRB venceu o Goiás por 2-1 e o Paraná caiu para a 5ª colocação. Mas tá ali, ó, com um pezinho no G4, se vencer o Avaí, né, jogo na terça-feira na Vila Capanema, aí tem condições de voltar pro G4. O Avaí, que diga-se de passagem, venceu o Vasco no final de semana lá em Floripa. O Avaí, neste momento, é o 13º colocado, com 18 pontos. E o Avaí vem embalado por essa vitória para cima do Vasco. Time do Marquinhos, né, que conhece muito bem a Vila Capanema, o Marquinhos Polaco, o Rato, né, que conhece muito bem a Vila Capanema, um líder nato da equipe do Avaí, tem que ter cuidado com o time lá de Florianópolis, hein, Valmir? Que dia é esse jogo? Terça-feira. Isso é casa cheia, hein? Casa cheia. Imagino que amanhã a casa vai estar lotada. Amanhã a Vila vai estar lotada para essa partida. Eu vou dizer uma coisa que nunca ninguém falou. Todos os caminhos... Nunca ninguém disse isso na televisão. Como é que é, Valmir? Todos os caminhos levam os tricolores à Vila Capanema, os torcedores tricolores à Vila Capanema. Legal, daqui a pouquinho tem o Atlético, tem o Coritiba. Então eu vou te passar a bola. Me passa a bola aí. Passei a bola. Eu quero ver a habilidade. Ô, Valmir, você acompanhou bem de perto o Garrincha, não? Você viu o Garrincha jogando futebol? Acompanhei, li o livro Estrela Solitária. Do Rui Castro. Do Rui Castro. Reli, que às vezes tem livro que tu tem que reler. Um detalhe. Sabia que o Garrincha é o primeiro campeão mundial de futebol de descendência indígena? É mesmo? É o primeiro. Olha, isso pouca gente fala mito. E pouca gente sabe. Olha, alguns lances do Mané Garrincha, até parecia uma brincadeira, né? Fala a verdade. É um mito. Ele era o Chaplin do futebol. Uma lenda. Eu falei isso hoje. O Chaplin do Parece futebol. um filme do Chaplin mesmo, né? Essas jogadas. O que ele fazia? Aí o Garrincha com a camisa do Botafogo no Maracanã, aí já a seleção brasileira. Seleção 62, né? Olha aí. O que fazia era brincadeira. Olha a grama, o estado da grama. Um gênio das pernas tortas. Só que se fosse no futebol da atualidade, ia aparecer um gênio, ia dizer que ele não poderia jogar bola hoje, que ele tinha as pernas tortas. Não, o Valmir observou bem a questão do gramado, a irregularidade do gramado. Horrível. Mas olha a condução de bola do Garrincha. Sim. Se imagine o Garrincha num gramado hoje em dia. Na grama sintética. Na grama sintética. Né? O que ia judiar dos caras? Não, ali, antes era contra a Rússia. Olha o toque. Pega lá. É isso, pelo amor de Deus. A Brasil e Suécia. Essa é a final Mito, 58. Essa é a final da Copa. Olha lá. Jogava pouco a fera. E aí com a camisa 11, né, Valmir? O jogo, a seleção brasileira, toda vez que teve em campo Garrincha e Pelé, nunca perdeu. E coitado das defesas adversárias, né? Bom, tudo isso aí, toda essa introdução para dizer que Mané Garrincha já vestiu sim a camisa do Coritiba. Aliás, ele foi trazido aqui para Coritiba em 1969 pelo saudoso Vinícius Coelho e participou de um treinamento no Couto Pereira, né, Valmir?
Cerca de 1.500 torcedores do Coritiba estiveram presentes, alguns até imaginando que o Garrincha seria contratado pelo Coritiba, mas foi uma jogada de marketing, inclusive, do Vinícius Coelho, que era coxa branca doente, né, Valmir? O Vinícius, olha, se alguém merece uma homenagem do Coritiba, como radialista, como jornalista, eu não tenho a menor dúvida. Outros podem merecer, mas o Vinícius Coelho é o número 1. Aí a foto do Garrincha com a camisa do Coritiba? E o Vinícius. Vinícius, novinho, ó. Novinho, né? Isso aí é 1969. O Vinícius Coelho, para quem não sabe, o Vinícius Coelho é que colocou o Coritiba naquele torneio do povo. Isso. O Vinícius Coelho conseguiu, com uma credibilidade que ele tinha e o prestígio que ele tinha, porque ele trabalhava no Rio de Janeiro, na imprensa carioca, ele conseguiu 2 viagens internacionais para o Coritiba, inclusive aquele fita azul. Ele conseguiu coisas para o Coritiba incríveis. Uma pessoa que eu tive o prazer de conviver com ele, tinha uma cultura extraordinária, falava de futebol, de música, de política, falava do mundo, porque viajou muito, sabe? E com certeza deve estar num bom lugar, morreu atropelado, teve aquele problema grave com o filho dele, que foi assassinado pelos seguranças de uma empresa, né? E com certeza deve estar num bom lugar, porque fez muita coisa em benefício, não só do Coritiba, mas em benefício do futebol e da música paranaense. Quem pensa que o Vinícius só falava de futebol está redondamente enganado. E tinha um texto maravilhoso. Muito bem. Aí, ó, para quem não sabia, ficou sabendo, né? E para quem ainda não leu, tem a oportunidade, leia Estrela Solitária, escrita pelo jornalista Rui Castro, a vida do Garrincha, né? Esses guris que estão começando no futebol hoje. Aliás, Garrincha que teve a sua história também eternizada na música Balada 7 do Moacir Franco, né? Cadê você? Cadê você, né? Que ficou famosíssima na década de 70, década de 80. Aproveite, faça uma leitura, A Estrela Solitária. Tem gente que tem sorte na vida, né? Eu me considero um cara de sorte na vida, porque as coisas acontecem para mim de uma maneira natural quando muita gente procura. Então eu vou contar só um episódio do Garrincha. Final da década de 60, início da década de 70, o doutor Homero Haswell, que hoje mora na praia, grande Homero, pai do Sandro e do Miguel Ângelo, né? E o Eni Barcelos Maia, fizemos uma sociedade e fundamos o Foto 15, depois o Foto Comendador, e aí tivemos foto em Santa Catarina, em Florianópolis, em Cascavel, e tivemos um foto no Rio. E nós tínhamos foto no Rio, na Praça Mauá, porque ali era do lado do Instituto de Identificação. E nós fazíamos fotos para documentos. E um dia eu estou na porta do foto e passa um cidadão e digo, esse cara é o Garrincha. E nós tínhamos uma fotografia dele no foto. Aí fui falar com ele e, para encurtar a história, daquele dia em diante, 1, 2 vezes por semana ele passava lá no foto, tinha uma lanchonete do lado, a gente ia lá fazer um lanche, conversar, contar história. Ele era de uma simplicidade extraordinária. Até demais, né, Valmir? Muito simples. Uma pessoa querida. Eu acho que ele é outro que também deve estar em bom lugar, como o Vinícius, porque ele fez algumas coisas aqui. Ele deu alegria ao povo, ele encantou com a sua arte e nunca quis ser maior do que ninguém. Isso é só os bons, né? Tá e vendo? ele é um deles. Tá vendo, rapaziada? Quando eu falo que o Valmir Gomes comentou o jogo do Federreich, vocês não acreditam. Muito bem. Vamos falar então do Coritiba. O Coritiba, que foi a volta redonda no sábado, empatou com o Fluminense pelo placar de 0-0. E o primeiro lance aí, ó, foi do Kleber Gladiador. Coritiba teve a primeira oportunidade com o Kleber. O Diego Cavalieri defendeu. Coritiba que do meio para frente teve dificuldades, né, PC? Eu achei que o Coritiba, a exemplo do que aconteceu com o Paraná Clube na vitória diante do Bragantino, principalmente o primeiro tempo, ficou muito atrás, Crispim. Teve muitas dificuldades. O Wilson, no primeiro tempo, além de ter contado com a sorte de bola na trave e tudo mais, fez algumas defesas
importantíssimas e o Curitiba ficou, não tinha futebol do meio para frente. O Kleber ficou muito isolado, teve aquela chance que você até trouxe aí no primeiro lance da partida, depois o Curitiba ficou muito atrás. Só para você ter uma ideia, no primeiro tempo foram 7 finalizações da equipe do Fluminense contra uma finalização do Curitiba. E o Wilson novamente com defesa. Olha essa defesa aí, olha essa defesa. O Wilson, brincadeira, o que ele fez, o Curitiba ficou muito, não tinha força ofensiva, ficou atrás a todo momento. Esse gol não valeu. Não valeu. O Edson em posição de impedimento. Estava em posição de impedimento, bem anotado pelo assistente. De qualquer forma, né, um ponto fora de casa é sempre bem-vindo, Valmir Gomes, né? A gente tem sempre que pensar nessa possibilidade de conquistar um ponto fora de casa, mas foi mais um empate, o Curitiba que já soma 5 empates na competição. O Curitiba não perde há 4 partidas e há 3 jogos não toma gol, né? Foram 3 empates e a vitória para cima do Atlético. Então, 1-1 com o Internacional, o 0-0 com o Figueirense em Floripa, a vitória no Clássico Atletiba, 1-0 para cima do Atlético e o 0-0 sábado com o Fluminense lá em Volta Redonda. Olha, eu tenho uma ideia da leitura do jogo muito parecida com a do Paulo César Tima. O Curitiba, no primeiro tempo, o Wilson fez pelo menos umas 3 defesas extraordinárias. E aí o Leandro perdeu ali. O Leandro. Isso foi no final do jogo, né? Uma enfiada finalzinho. de bola. Uma enfiada de bola, eu acho que foi do Felipe Amorim. Isso, né? Exatamente. Felipe Amorim. E aí o Leandro perdeu. Como o Kleber perdeu nos últimos 3 minutos, perdeu um golo incrível, né? Para a qualidade dele, para a experiência dele, ele perdeu um golo incrível. Eu acho que o resultado foi justo na medida em que o Curitiba teve um sistema defensivo muito... No lugar certo, o Lucas Claro e o Juninho, eles tiveram uma atuação muito boa. Eu até reputo o Lucas Claro, o melhor do jogo, depois logo em seguida o Wilson e o Juninho, o zagueiro. Mas o Curitiba carece do meio para frente, sabe? Não tem ataque. Começou com 3 jogadores de força ofensiva, mas a bola não para no ataque. Um outro detalhe importante, o Pachequinho já corrigiu o posicionamento dos zagueiros. Os zagueiros do Curitiba passaram a ser zagueiros. Não zagueiro, lateral, meia cancha, zagueiros. Arrumou a defesa. Tá? Agora, tem que arrumar do meio para frente. Eu me lembro uma entrevista do Gilson Kleina, que ele disse que o Kleber tinha que jogar mais próximo da área possível, porque ali é que ele poderia fazer os gols. Sim. E quando ele obedeceu o Gilson Kleina para fazer isto, o que aconteceu? O Kleber se tornou artilheiro. Agora o Kleber está jogando de meia, está lá atrás. Sabe? Ele entrou uma vez na área e quase faz o gol que dá a vitória ao Curitiba. Então, Pachequinho já arrumou o posicionamento da defesa. Arruma o posicionamento do Kleber, que é o teu goleador. Ele não vai fazer gol na intermediária, na ponta esquerda ou na ponta direita. Ele vai fazer gol da boca da área para frente. Então esse é um detalhe que é importante. Aliás, o Kleber só se destacou no Curitiba jogando como homem de referência, né? O cara da finalização, né, PC? Outro detalhe, Crispim, o Rui fez falta, na minha opinião. Essa bola não chegou com qualidade lá, acho que o Rui fez falta no time. Estava encaixando, crescendo de produção, acho que o Rui também faltou um pouquinho daquela chegada. Fez falta na partida para encostar um pouco mais e o Kleber, como disse o Valmir, um pouco mais recuado. Apesar de ter Kleber, Leandro e 3 atacantes lá na frente, a bola não chegava com qualidade. Eu acho que a ausência do Rui também fez com que o Curitiba pesasse. E sabe de uma coisa? Vamos fofoquear um pouco aqui, né? Eu acho que o Vinícius está pedindo passagem para jogar como titular. Verdade. Porque toda vez que o Vinícius entra, ele faz uma fumaça pelo lado esquerdo lá. Então dá sequência para ele, bota ele no jogo, já desde o início, para criar um fato novo. O Curitiba do meio para frente só se defende. Ficam muito... E outra coisa, o time fica muito atrás, sabe? Aí quando um jogador pega uma bola que dá um pique ele olha para frente e não tem ninguém, para um cruzamento, para uma tabela. E o Leandro, Valmir, parece que não gosta muito de abraço, né? Mas cara. É verdade. Não gosta de abraço. Aí que tá. Olha, dá para fazer um clipe
das vezes em que o Leandro chegou cara a cara com o goleiro e carimbou o goleiro adversário. E numa situação como essa, se você tomar um gol sem poder de reconstrução, sem poder de meia cancha para chegar lá na frente, é muito difícil você empatar. Menos mal que não toma gol, que é 3 partidas do Curitiba, né? Isso. 3 jogos sem tomar gol. Que se tomar um gol, sair inferiorizado no placar, aí é muito difícil você chegar com qualidade e buscar o empate numa situação. E disse bem o Valmir, porque até 3 rodadas atrás, o Curitiba tinha a defesa mais vazada do campeonato, né? Realmente, essa questão defensiva foi acertada pelo Pachequinho. Foi acertado. Agora falta acertar do meio para frente. A chegada do Edinho, ele não jogou esse jogo, mas a chegada do Edinho, ele deu um equilíbrio ao time. Mas ainda está faltando a bola ficar no ataque, sabe? Porque senão a bola vai e volta. Uma tabela, uma triangulação, coisas que qualquer time da primeira divisão sabe fazer. Falta um Walter lá para segurar. Mas aí já é um outro departamento. É uma outra história, né? 2 detalhes, né? O Rafael Marques foi embora pro Vasco, né, Cristiano? Foi embora pro Vasco. Descontente total, né? E o Cáceres parece que está tomando o rumo do Paraguai. Já deveria ter tomado. Já deveria também, ter ido. né? Vai pro Olímpia do Paraguai, o Cáceres. Como diria Boleslau Sliviani, Vai com o Deus. Boluca, de saudosa memória. Vai com Deus, guri. Quem viver, verá. Exatamente. Mas o Cáceres também. Não, larguei. Jogou nada. Larguei. É igual aquele gringo argentino que teve no Curitiba, que veio do Flamengo ano passado, né? Quem que deu no tornozelo dele, machucou ele, deixou o gringo machucado um tempão. O Lincoln? O Lincoln deu no gringo. Aquele gringo que veio pra cá, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas pelo amor de Deus. Dá essa bola aqui. O que é isso? Um outro conselho. Diz que se conselho fosse bom, a gente não dava. Vendia. O Casim não é um jogador enfiado. Não é porque ele fez um gol no Atletiba quando entrou faltando 10 minutos que ele vai ser o enfiado. O 9. Não é. Com aquele tamanho enfiado lá, não. Só se os caras errarem para ele fazer um gol, sabe? Como errou a defesa do Atlético. Ele tem o jeito de jogador que vem de trás. Sempre foi assim, né, Valmir? Pois é. Sempre foi assim, né? Então botar ele lá como referência, não, eu acho que não. Bota o Kleber lá e bota ele no meio. Isso. Inverte a situação. Eu acho que o Curitiba ganha com isso. Agora, vocês entendem que depois desta reação do Curitiba aí, o torcedor pode esperar assim uma briga por uma posição mais alta na tabela ou não? Eu acho que dá para brigar um pouquinho para se distanciar do fantasma do rebaixamento, mas para brigar por alguma coisa a mais. Tipo aquela confusão lá da classificação para a Copa Sul-Americana. O Libertadores está muito distante ainda. Pode dar um respiro na competição. Vai pegar o Botafogo sábado, né? Joga em casa com o Botafogo no próximo sábado. É jogo para vencer. Independente da reação ou não do Botafogo, é jogo para vencer, para o torcedor apoiar, mas eu acho que ainda tem que qualificar um pouco mais. Vamos ver, né? Com o passar do tempo aí, parece que o Pachequinho começa a dar uma situação melhor para a equipe do Curitiba, mas precisa ainda de muita qualidade. Tá legal. Daqui a pouquinho, Alex Brasil. O que vocês acharam, hein, da contratação do Alex Brasil, um novo diretor de futebol do Curitiba, ex-Paraná, Londrina, Paysandu? Esse é o cara? Eu gosto do Alex Brasil. Opinião a respeito das contratações, inclusive? Eu gosto, além de ser um camarada profissional, entende da bola também. Não é só aquela teoria, aquela parte, né, que a gente fala muito a respeito da teoria. É um camarada que tem um conhecimento muito bom, fez um belo trabalho no Paraná Clube, fez um belo trabalho na equipe do Londrina e tem uma agenda muito boa. Quando a gente fala a respeito de agenda, eu quero dizer que conhece muitos jogadores, principalmente no interior do estado de São Paulo. Aí o treinador, a diretoria pensa num jogador, ele tem esse conhecimento e tem moral para trazer esse jogador como contratação para o Curitiba. Eu gostei, eu acho que o Alex Brasil é o cara, bom profissional. É isso, Romeu? Eu vou esperar para falar do Alex Brasil depois do comercial, depois do nosso intervalo comercial. Até porque tem uma bronca, né? A bronca não vai desabonar o trabalho que ele fez. A bronca não vai tirar os méritos dele. Bronca é bronca. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? A mesma coisa no tempo que eu jogava bola. Mas aí você faz descia muito a tempo, lenha né, nos caras, mas você vai dizer o quê? Aí faz muito tempo, né, Valmir? Não, eu acho que o Alex Brasil é um bom diretor. Eu já disse e vou repetir. Depois do intervalo comercial, eu falo do Alex Brasil. Vamos para o intervalo? Então vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a polêmica entrevista do Alex Brasil falando daquela confusão. Você está lembrado? Série D do Campeonato Brasileiro, ano de 2014, Estádio do Café.
deu uma confusão, uma briga entre jogadores e as comissões técnicas de Brasil de Pelotas e Londrina. E aí tinha um cinegrafista da RBS gravando tudo, fazendo a obrigação, fazendo o trabalho dele. Chegou o seu Alex Brasil e disse assim, apaga tudo isso aí. Ei, apaga tudo. Mas não com essa gentileza toda. Apaga tudo isso aí. Ou seja, cinegrafista, não vou apagar. Bom, daqui a resto pouco a gente conta daqui a pouquinho, tá legal? Ó, daqui a pouquinho também tem o Atlético. O jogo foi ruim pra caramba, o Atlético quase não chegou ao ataque, mas valeram os 3 pontos a mais pro Furacão na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá legal? A gente volta já, fique ligado. Você sabe que a televisão é o veículo de comunicação mais completo e eficiente. Então, para fazer qualquer material, para ser veiculado, distribuído ou guardado como recordação, antes de qualquer outra coisa, invista em qualidade. Contrate quem entende e é especializado em TV. TV LES Produções. Desde 1999, produzindo programas de televisão e tornando acessível todo tipo de gravação e edição, com qualidade surpreendente e custo ajustado à realidade. Toda essa experiência, qualidade e dinamismo serão utilizados para a realização do seu objetivo. TV LES Produções é a solução ideal para o seu vídeo. Então, pensou em vídeos, em televisão? Lembre, TV LES Produções. Entre em contato 41 3029 7770. Voltando com o programa Mundo do Futebol, a gente continua falando do Curitiba. Vamos ouvir o Alex Brasil? Não, depois. Pera aí, pô. Aí é sacanagem. Ô, Valmir, vamos entregar pra rapaziada aqui o que o Crispim aprontou aqui. O Crispim aprontou aqui no intervalo do programa. Olha o que ele aprontou. Eu tô fazendo embaixadinha ali. Olha lá. Tô fazendo embaixadinha. Olha lá. Bem gordo. Olha lá. Cheio de parafuso no joelho, eu tô fazendo embaixadinha. Doutor William, você tem que ver isso. Agora vou jogar a bola pro Crispim, no intervalo. Olha lá, eu peguei. Vai, o Crispim falou assim, sem deixar cair, PC. O domínio foi legal. Olha lá, passei pra ele. Olha lá, 2, 3. Olha lá o que ele faz. É brincadeira o que o Crispim fez, derrubou o púlpito, o computador e tudo mais. Não, senão. Não. Aí é brincadeira. Não, mas a dominada foi legal. A dominada foi 10. A dominada foi legal. Ele dominou que nem o Garrincha e tocou que nem o Geraldão. Capuringa. Eu joguei com ele alguns jogos no time do Mesa Redonda, ele era o centroavante. Imagine, mas naquele tempo ele tinha barba e cabelo. Não, brinca, era o Tadeu Macrini do Mesa Redonda. Tá bom, então podemos chamar o Alex Vamos lá. Brasil? O Alex Brasil, então, recapitulando, ele teve aquele problema lá no Londrina, ele era o diretor de futebol do Londrina, jogo contra o Brasil de Pelotas. Deu uma briga, uma confusão danada, o cinegrafista estava gravando, ele chegou e deu uma dura, apaga isso aí. Confira só o que disse o Alex Brasil na semana passada, no dia da apresentação dele no Alto da Glória. Veja aí. Realmente foi uma coisa que aconteceu e eu nunca tive a oportunidade de falar. Mas já que você tocou, eu te agradeço. Porém, assim, o que foi relatado não foi o que realmente aconteceu. Mas alguém tinha que assumir a responsabilidade. Eu não fui protagonista de nada. E eu também não estou aqui agora querer colocar nome de alguém, mexer com alguém. Eu cometi um erro. O erro, acho que depois que você vai ficando mais velho, você vai corrigindo. E eu sei do corporativismo que existe entre vocês, profissionais, que eu acho bacana. Porém, o meu erro eu assumi, pedi desculpas. Foi ter colocado a mão na lente, numa câmera. Não agredi ninguém, mas foi relatado isso. Mas eu fiz isso e me arrependo naquele momento, não foi como foi divulgado por parte de vocês, né?
mas eu, pelo meu perfil, pela forma que eu gosto de agir, eu realmente visto a camisa e vou, sem dúvida nenhuma, sem querer prejudicar nunca a instituição, mas defendê-la. Tá certo, tá aí o Alex Brasil, deu a versão dele e, segundo o Alex, tudo aconteceu porque ele veste a camisa. Veste a camisa. Incorpora. Se arrependeu do que aconteceu. Diz que fez besteira, né? Se arrependeu, que não deveria ter feito, né? E que ele veste a camisa. Não vai gravar isso aí, desliga esse negócio aí. Na hora do calor, da confusão. Ali naquele dia, Crispim, até massagista foi pro tapa, né? Foi. Massagista, foi todo mundo pro tapa, foi uma confusão danada. Mas não vai desabonar o trabalho que ele fez no Paraná Clube e no Londrina. Fez besteira, mas se arrependeu e está aí no Curitiba agora. Não sei o que o Valmir fala a respeito disso. Pega um pouco de intimidade. Opa, muita habilidade aqui, seu Valmir. Não, eu tenho uma ideia em relação ao Alex Brasil muito próxima do PC. Eu acho que ele tem capacidade, tem experiência, um cara sério e um camarada que já mostrou aqui, né, uma qualidade muito boa, mostrou a competência, tanto no Paraná como no Londrina. Fatos como este, que nós vimos ainda há pouco, isso acontece no mundo do futebol. E não acontece só aqui na cidade de Curitiba ou no estado do Paraná. Acontece no Brasil, acontece no exterior. Muitas vezes o pessoal, no calor da disputa, naquela confusão toda que se estabelece por causa de um problema daqui ou um problema dali, faz coisas que depois, dentro de uma normalidade, não faria e acaba se arrependendo. Isso não vai deslustrar a carreira do Alex. Eu quero desejar aqui boa sorte para ele, dizer para ele que todos nós da imprensa estamos na torcida para que ele faça um bom trabalho no Curitiba, como ele já fez no Paraná Clube, como ele já fez no Londrina e no Paysandu, né? No Paysandu também, né? no Paysandu, então, no Papão. Ele sempre tem um mercado aberto pela qualidade que tem. Ter um pouco mais de tranquilidade, mais de calma, isto vem com o tempo. O tempo, como diz o outro, é o senhor dos remédios. E eu tenho certeza que aqueles equívocos que ele cometeu no passado não vai cometer agora. Quem sabe um pouco mais equilibrado, um pouco mais tranquilo, até no trato diário com aqueles que ele comanda. Porque comandar o departamento de futebol do Curitiba não é fácil. E eu tenho convicção que, além da qualidade e da competência que o Alex tem, ele tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio este que vai levar ele ao sucesso, sem dúvida nenhuma. Perder a cabeça acontece com qualquer um, Valmir, em qualquer setor da vida. Não. Você nunca perdoa. Acontece até com um certo apresentador de programa, que eu não vou falar quem, né? Não vou falar quem, que um dia fui tomar um suco de laranja com ele e o garçom trouxe o suco de laranja para ele sem gelo. E ele perguntou por que não tem gelo no meu suco. Acabou o gelo. Aí um cara do lado dele vai e pede um suco de laranja igual dele para aquele cara o garçom traz com gelo. Ele desconjurou. Você imagina o que ele fez pro cara por causa do gelo no suco de laranja. E aí que quer falar do Alex Brasil que mandou o cara desligar a câmera. Isso é uma. Tá bom. Eu vou contar outras aqui qualquer dia desse. Daqui a pouco eu abro o baú também. Não, aí também não. Aí Aquele jogo na CEP lá. Não, essa pula. Teve 1 minuto e meio o jogo. Acabou o jogo. Bom, vamos de Atlético. O Atlético que não fez uma grande apresentação, muito pelo contrário, ganhou mais 3 pontos, mas o time realmente deixou muito a desejar. A gente vai conferindo aí os melhores momentos desta partida. O Nicão não jogou bem, o André Lima também não jogou nada. Enfim, praticamente todo o time ficou devendo, né, PC? Eu achei que diferente dos jogos anteriores, diferente daquela vitória importante contra o Grêmio, é claro, o Atlético depois saiu no meio de semana, perdeu para o Curitiba lá no Alto da Glória, eu achei que o Atlético não jogou bem, principalmente em relação ao primeiro tempo. Sabe aquele jogo que a gente coloca na gíria do futebol como um jogo modorrento, um jogo chato? Eu acho que foi assim esse jogo contra o América Mineiro, que também, né, tava pedindo para morrer encostado, né, para o mundo terminar em barranco, não queria nada
nada com nada o time do América. Borges mortinho. Nossa, completamente morto. O Everton não fez uma defesa sequer no primeiro tempo. Eu achei até que demorou um pouco para mexer o Paulo Autuori. Eu não vi assim na partida, Valmir Crispim, meus amigos do mundo do futebol, tanta necessidade de você ficar com os dois volantes no primeiro tempo e o Atlético não criando nada. Com o André Lima isolado, a bola não chegava, faltava qualidade. Eu já teria voltado no segundo tempo com uma certa modificação para dar um pouco mais de qualidade. O Marcos Guilherme mal, muito rapaz. mal, né? Mal. Até arremesso lateral. Até arremesso lateral. Então, o jogo caiu naquela mesmice, assim, eu falei, olha, só uma jogada isolada, um lance diferenciado, porque esse jogo tá modorrento, um jogo chato, tomara que o Atlético consiga vencer, né? E, aliás, conquistou a 5ª vitória dentro da Arena da Baixada. Imbatível dentro da Arena da Baixada, com bateria terceirizada e tudo mais. Novamente, né? Novamente, com a bateria terceirizada da Mocidade Alegre, fazendo a festa da rapaziada, mas o mais importante foram os pontos. Mas o Atlético não fez um bom jogo de futebol, na minha opinião. Exatamente. O Marcos Guilherme, eu não sei o que acontece com esse menino. Eu não sei se ele fica intimidado, se ele fica nervoso, até por conta da pressão da torcida, Valmir. Ele está passando por um momento de dificuldade. Não é legal, né? Isso todo atleta passa, né? Tem jogadores extraordinários do passado que teve momentos que ficaram 3, 4, 5, 6 jogos sem fazer gols, outros jogando abaixo do que pode. Isso é normal no futebol. Agora, o Marcos, ele está desde o início do ano, já era para ter superado isso. Sempre cobrado, né? Eu até acho que, aliado ao problema dele não estar numa boa fase, tem alguma coisa pessoal, entende? Que está atrapalhando ele um pouco. Mas seja como for, eu concordo com vocês, não foi um bom jogo. Foi um jogo muito aquém que se esperava de duas equipes que disputam o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Valmir, mais um detalhe ainda para pegar o gancho do Marcos Guilherme. O Vinícius, que poderia ser o outro meia de articulação, o cara para criar as jogadas, também não estava bem. Irregular total também o Vinícius, né? Altos e baixos. O Vinícius, ele é um jogador que tem uma técnica de razoável para boa. Mas o Vinícius é aquele tipo de jogador que ele acha que joga mais do que joga, sabe? Inclusive, e isso atrapalha ele. Foi substituído pelo Walter. Né? Pois é, isso atrapalha ele. Uma outra coisa, joga muito para o lado e para trás, para o lado e para trás. Um meia de ligação tem que jogar em sentido do gol adversário, sabe? Então, esse é um detalhe, é um defeito que ele pode corrigir, sabe? Porque é um defeito que, pela qualidade que ele tem, pode ser corrigido. Uma outra coisa, tem que ter uma participação maior, aí não só do Vinícius, mas de todos os outros que trabalham na meia cancha. Porque é ali que se decide tudo no futebol, é na meia cancha. Quem ganha meia cancha está muito mais próximo da vitória do que o telespectador pode imaginar. Mas hoje o Atlético não tem esse cara, né, Valmir? Pois é. Tem o Marcos Guilherme mal e o Vinícius mal também. Ele tem o Otávio, que é um jogador que tem uma regularidade extraordinária e que é um belo jogador. Mas, por exemplo, o Hernani é uma no cravo e uma na ferradura. Ele faz um jogo lá em cima e um lá embaixo. Destoou muito. Mas é mais um segundo volante, né, Valmir? Não, mas mas ele está no meio, né? Quer dizer, então eu imagino a cabeça do Paulo Autuori, porque ele está querendo conseguir o meio ideal e ele não está conseguindo. Porque uma hora o cara joga bem, no outro jogo já joga mal. Uma hora ele pode contar com um jogador que ele acha que pode mudar a situação e de repente não acontece isso. E ficou patenteado mais uma vez. Quer queira ou quer não queira. O Walter tem lugar no time. Tirando o gol, porque ele não é goleiro, em qualquer outro lugar ele joga mais do que os que estão jogando. Eu conversei com o Walter depois do jogo, ele me disse o seguinte, olha, hoje eu tenho total consciência que eu sou reserva e reserva do André Lima, que está melhor do que eu. Eu acho que ele foi humilde, muito humilde nessa declaração. O sarcástico. O irônico. Tem lugar para ele no time. Mas não é possível. Ele entrou, mudou. Mudou. Não mudou o time, mudou o jogo. O panorama, o jogo. O Walter entrou e mudou o jogo. Outra coisa, dizer que ele é 9 enfiado, não é. Também não é. Não é. Dizer que tem que entrar no lugar do André, olha, o André está fazendo um campeonato muito bom, hein? É surpreendente o campeonato que o André Lima está fazendo defendendo o Atlético, hein? Ele está dando carrinho, coisa que normalmente ele não fazia, ele está se interessando pelo jogo, ele está virando o jogo de vez em quando. Eu acho que ele tem lugar no time.
Mas eu não tenho a menor dúvida que com ele ou sem ele o Walter tem que jogar. Mas aí, Valmir, é muito por conta do Paulo Autuori, né? O Walter me disse o seguinte também, que há 2 anos atrás, jamais ele aceitaria essa condição em que ele vive hoje no Atlético Paranaense de ser reserva, de, na maior parte das partidas, ficar no banco de reservas. Então, tudo isso que vem acontecendo passa muito pelo Paulo Autuori, né, que tem essa capacidade de convencimento com os jogadores. Mas passa também pelo amadurecimento da carreira do Walter. Também. Sabe? Então, é um pouco de um lado e um pouco do outro. Em relação ao Paulo Autuori, eu acho que o Atlético foi muito feliz na contratação do Paulo Autuori. E eu não estou falando em cima dos 5 resultados aí positivos, que você falou, as 5 vitórias. Eu estou falando no sentido do clube. Eu não estou falando no sentido do time, eu estou falando no sentido do clube. Ele tem uma visão periférica de futebol que poucos neste país, que um dia foi o país do futebol, têm. Inclusive, Valmir, ele teve participação direta na permanência do Walter. Semana passada, o Walter recebeu um convite do Goiás, estava disposto a deixar o Atlético e o Paulo Autuori teve participação nesse convencimento do Walter em permanecer aqui em Curitiba. Porque ele poderia pensar assim, não estou jogando mesmo, sou reserva, vou Me dá essa bola ser aqui. Titular no Goiás. Eu quero ver você fazer embaixadinha com essa bola aí. Estou botando aqui, ó, mundo do futebol. Aliás, futuramente a gente podia começar a sortear umas bolas dessas para a rapaziada que está acompanhando o programa aí. Vamos sortear bolas e camisa. vamos sortear camisas. Papá. Aguardem. Nós estamos só iniciando. Nós estamos gatinhando. Depois vamos aprender a caminhar e aí a coisa vai andar. E aí, ao invés de sortear papá, levar nós lá para jantar no cantinho do Eisman, levar a turma aqui, né? Nosso Eduardão, Fabiano, Sônia, rapaziada aqui, Reco, Bolão, Azeitona, Andressa, todo mundo aqui, lá naquele esqueminha do cantinho do Eisman, lá do seu Egon e do Rodrigo, que é coisa de cinema, né? Cara, vou fazer uma pergunta idiota aqui. Foi falha do goleiro? Foi frango do João Ricardo, gol do Nicão? Foi falha. Foi um penoso. Para mim foi um penoso. Foi bola defensável, mas uma coisa que alguém de vocês me chamou a atenção. A velocidade. A velocidade foi o Crispim que me falou. Da grama sintética. Da grama Que sintética. ela bate e desliza e aí o goleiro não vê mais nada. O cara que não está acostumado, ele é surpreendido. O Crispim tem razão. E mais um agravante, Valmir. O João Ricardo reclamou muito Ficou com as penas na do mão. posicionamento da defesa que teria atrapalhado ele no momento do gol. A visão dele. A visão encoberta. Olhando por essa imagem por trás do gol, dá pra ver que ele fica mais perdido do que cego em tiroteio. Ó. Ele não vê de onde sai o chute. Olha aí, ó. O Nicão vai bater. Olha como ele não vê a hora que a bola chega nele, ó. Olha lá, ele E ela passa no meio das pernas do zagueiro. Eu não tinha me apercebido desse detalhe. Mas foi um peru. Não deixa de ser, né? Peru. Aliás, esse goleiro passou aqui pelo Paraná em 2014. Passou. Eu lembro dele. É bom goleiro. É bom goleiro. É bom goleiro. É bom goleiro. Mas neste time do América tudo conspira contra. Agora, aquele ditado do futebol de que o goleiro tem uma posição tão maldita que onde ele pisa nem grama cresce, na arena não dá, né? Porque na arena a grama cresce direitinho ali, a grama sintética para ele ali, né? Ainda um detalhe sobre esse jogo. O Atlético, principalmente no primeiro tempo, quando estava muito embolado o meio, ele tinha que jogar mais com os laterais. Isso. Mas os laterais não apareceram. Tanto o Sid Clay como o Léo. Né? Não apareceram. O Léo também é a irregularidade também, né? Tem jogo que ele arrebenta. O Léo não mantém o equilíbrio. O Léo agora, isso aí também é o Paulo Autuori, está começando a se acalmar mais, sabe? Isso vai ser bom para o Atlético e principalmente para ele, para a carreira dele. Estava muito nervoso. E o Atlético continua invicto na arena, né, Crispim? Exatamente. Não perdeu ainda na arena, vai sair agora para pegar o Cruzeiro lá no Mineirão, segunda-feira que vem, às 8 da noite. Que horário maravilhoso, hein? Vai inaugurar o representante do estado do Paraná no horário de segunda-feira à noite, o Atlético, nesse horário, porque o Curitiba ainda não jogou segunda-feira à noite na primeira divisão. Então o Atlético vai estrear nesse novo horário da CBF, uma maravilha. Segunda-feira, às 8 horas da noite, no Mineirão, segunda que vem contra o Cruzeiro. Bom, agora fechou, né? Série B tem jogo terça, tem jogo sexta e sábado. Série A, segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. E segunda agora. E segunda agora. Eu só quero dar um recado para o pessoal da televisão. Água demais mata a planta. Tá?
Você viu? Tá poético, homem. Se botarem futebol de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, daqui um pouco o cara passa na sala, olha lá que tem futebol e vai ver lá no quarto um outro programa, sabe? Eu acho que tem que ter como tudo na vida, como diz o Buda, nem 8 nem 80, tem que ter um equilíbrio. É muito jogo todo dia em horários incríveis. Você viu? Por exemplo, pois não. A água demais mata a planta. O homem está poético. É música, isso é um samba. Semana passada ele falou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha aí, esse é o seu Valmir. Isso é uma frase de um samba famosíssimo. E eu que gosto de música, né? De vez em quando uso uma dessas frases. Falar nisso, um abraço para o Sidney Campos. Eu trabalhei uma época com o Sidney Campos, radialista, gente boa, dessa terra. E ele, durante as transmissões, ele soltava umas frases lá. Um abraço, Sidney. Eu vim para Curitiba também por conta da participação do Sidney Campos, que na época era da B2. E eu fiz o curso com ele na década de 90, curso de locução. Foi um dos primeiros mestres que eu tive para começar lá no início da década de 90 no Rádio Paranaense aqui. Fiz o curso de locução do Bigode, o Bom Bigode, o Sidney Campos. Bom, o Atlético tem potencial para brigar na parte de cima da tabela? O que vocês acham? Eu acho que tem, Valmir. Eu acho que se ele contratar 2, 3 jogadores, ele vai fazer o melhor campeonato brasileiro dos últimos tempos, sabe? Por exemplo, ainda não encaixou um meia, tá? Mas tem esse meia ou falta esse meia? Tem que trazer, né? Tem que trazer. Tem que trazer. Eu digo, ele vai ter que contratar uns 2 ou 3. Se ele acertar em 2 ou 3 contratações, ele vai brigar por uma vaga na Libertadores, sabe? Um meia tipo quem? Assim, o Paulo Baier nos bons tempos, não? Aquele vai ser técnico agora. Aquele barbudo que tem no Sport Recife, barbudo que tem lá no Sport Recife, joga muito, meio atacante do Sport Recife, jogou aqui contra o Atlético também o ano passado, né? Mas eu acho que ele tinha que ser mais um meia de ligação. Não um homem que chega lá na... um cara... cerebral. Um jogador que fizesse essa bola andar ali, né? Mas se eu estou pensando isso, a comissão técnica do Atlético já deve ter falado para a diretoria já há tempo, de certo até já estão monitorando. Aí. Aliás, o Carleto voltou, né? Voltou. Antônio Carleto. Isso é confirmado. Atlético, Curitiba, agora está de volta. Isso saiu, voltou para o Atlético. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero dar os parabéns para a direção do Atlético. Fale primeiramente quem é Antônio Carleto. Antônio Carleto Sobrinho. O que o Carleto já fez pelo Atlético? Bom, o Carleto, os grandes times do Atlético dos últimos anos... Inclusive de 2001, campeão brasileiro, né? Tem o dedo clínico do Carleto e daquele outro cidadão lá, que era do PSTC lá, o que faleceu. Ticão. Sabe? Um municiando o Amador e outro junto com o Mário Henrique. Menegoff. Que está de volta ao Atlético. Eu quero dizer uma coisa aqui. O Carleto foi contratado pelo Curitiba. E na ocasião eu trabalhava na Rádio CBN e eu dei os parabéns ao Curitiba pela competência que eu julgo o Carletos ter. Competência esta que é mostrado, por isso que o Crispim falou ainda há pouco. Os grandes times do Atlético dos últimos anos têm o dedo do Carleto, não é? Bom, o Carleto não foi bem recebido no Curitiba, porque julgaram que ele, sendo atleticano, tendo trabalhado no Atlético e se declarado atleticano, ele não podia trabalhar no Curitiba. Ele é um profissional. E ele foi contratado do Curitiba como profissional. Não foi bem tratado, resolveu ir embora para casa e o Atlético trouxe ele de volta para o futebol. Tem pessoas que são necessárias ao futebol. E uma dessas pessoas é o Carleto. E por isso é que eu estou dando parabéns ao Clube Atlético Paranaense, porque o Carleto, com certeza, vai dar um retorno ao Atlético como já deu no passado. E, lamentavelmente, o Curitiba não soube aproveitá-lo. Muito bem. Daqui a pouquinho toda a questão da torcida organizada do Atlético Paranaense, aliás, no Atletiba mais uma confusão, gente ferida, enfim. Mas, PC, qual o destaque do futebol amador? Amador, deixa eu pegar aqui meus resultados aqui, tá tudo aqui.
Campeonato cinquentinha, como a divisão especial ainda não começou, começa agora nesse mês de julho, nós tivemos aqui no Campeonato cinquentinha, né, a 4ª rodada do retorno do segundo turno, ou a 12ª, como queiram, né? Então, pela Série A, nós tivemos aí, Valmir, o Zezitos empatou com o Capão Raso por 1-1, o Operário Pilarzinho empatou com o Araucária 1-1, o Vasco da Gama perdeu em casa para o União AU por 2-1, o Tigrão Master de Piraquara perdeu para o Santíssima Trindade por 2-1. No grupo B, o Flamengo fora de casa lá no Bairro Alto, o Mengão lá de Santa Felicidade, o time do Thiago Luca venceu o Bairro Alto por 3-2, o Juventus, que é o time do Valmir de Colombo, venceu o Malharia Cristiane por 2-0, Santa Quitéria em casa do Maurício Fruit venceu União Nova Orleans, time do Ademir lá da Hillman, lá perdeu, né? Santa Quitéria 2, União Nova Orleans 0 e União Caiuá perdeu em casa por 1-0 para o Botafogo. Tem um jogo pendente que vai ser na quarta-feira, agora dia 6, às 8 horas da noite, o Botafogo, lá de São José, joga com Malharia Cristiane, né? Então, esse jogo vai ser lá no Flamenguinho, lá no Monte Ibérico. Pela Série B, nós tivemos aí o Vila Auer meteu 6-0 no Boqueirão, o Costeira perdeu para o Panelão por 2-0, o São Brás perdeu em casa para o Santiago por 2-0, o Fórmula 1 venceu o União Campinas lá no campo do União Campinas, o time do Ribamar, 5-1, tinha perdido a primeira para o Santíssima Trindade, agora goleou o União Campinas por 5-1, o 4 Barras perdeu em casa para o Amócra por 2-0, o Gera empatou com o Santíssima Trindade B por 1-1, o Terra Nostra perdeu em casa por Vila Fani por 1-0, o Colombo meteu 4-2 no Torpedo e o Clube dos 16 tomou 5 do Combate Barreirinha, mas jogando combate em casa. É combate, né? Aí, campeonato cinquentinha promovido pela Associação Paranaense do Esporte, que é presidida pelo Leonides Drevec. Quem me passou tudo aqui agora foi o nosso Chicora. Chicora, que está hoje numa reunião com seus patrocinadores, não pôde estar aqui. Ele que todo dia comanda das 18 às 19 na Rádio Capital Sul FM, lá na internet, aquele programão de esportes com a equipe rolando a bola. E eu descobri a vinheta do Chicora. Não é Marco Aurélio Chicora, não. Sabe como é que chamam ele no rádio e no amador? Chicora Júnior. Chicora Júnior. É mole ou que é mais? Tá bom, um abração pro Chicora. Seguinte, essa questão aí das torcidas organizadas. O Atlético não quer mais a presença dos fanáticos lá dentro da arena. E os problemas continuam, né? Quarta-feira, no Clássico Atletiba, 9h05 da noite, a bola já estava rolando no Couto Pereira e o pau estava quebrando lá no terminal do Portão e em outros locais aí de Curitiba e região metropolitana. Então, chegou ao limite. Tem cabimento? 9h05, a bola rolando e os caras brigando. Eles que se dizem torcedores, não são torcedores, são bandidos, gangues, né? Disfarçados de torcedores. Gangues, miliantes. Aliás, o menino de 14 anos que recebeu uma bala de borracha no olho continua muito mal e não estava nem participando da confusão. Lamentável. Sempre sobra para o inocente. Lamentável. Você veja que a bola estava rolando no Couto Pereira e essas gangues se encontram nos terminais e aí acabam arrebentando tudo que tem pela frente. Nesse ponto, eu acho que tem que ser exterminado esse tipo de torcedor, esse tipo de conduta. Não pode acontecer. Isso não pode ser chamado de torcedor. Olha aí, ó. Isso é bandido, isso é vagabundo, é miliante. Tem coragem de fazer um negócio desse aí, ó? Dá uma olhada nisso. Isso é vagabundo, né? Isso é brincadeira. Eu fiquei sabendo que uma pessoa conhecida minha, um consultório dentário da doutora Luciene, a Ivete, que é sua secretária há muitos anos, saiu quarta-feira do consultório dentário, às 8h30, para pegar o ônibus ali no terminal do Portão. Isso, onde... foi ali onde aconteceu a confusão e quebraram tudo. Ela foi agredida, a Ivete, sabe? Teve que... Ela e outras pessoas tiveram que sair pelos fundos do terminal e pegar o ônibus em outro ponto, porque era impossível o passageiro comum pegar o ônibus naquela hora. Então eu concordo, eu faço coro com vocês do seguinte: eu não acredito que isso aí é torcida organizada, sabe? Eu acho que isso aí é vândalos que se infiltram na torcida organizada para roubar, para brigar, para criar confusão, sabe? E as atitudes que a polícia desse estado tem tomado ultimamente tem me agradado muito. Mas não está sendo suficiente, né, Valmir? Pois é. E eu acho que ainda nós vamos chegar a um ponto, esta atitude do Atlético de impedir a sua própria torcida organizada de entrar no estádio, isso pode ser o primeiro passo
para que as torcidas organizadas ou mudem ou acabem. Exatamente. Sabe? É uma atitude corajosa da direção do Atlético. Não é contra os torcedores de bem da Fanático, mas é contra estes vândalos. E também tem, né, torcedores de bem. Claro que tem, maioria, como todas as torcidas organizadas. Mas já que não há uma maneira de contê-los, então eu acho que essa atitude da direção do Atlético é uma atitude que pode ser um exemplo para o futuro das torcidas no país. Tá certo. Ô, PC, você tem um convite pra gente, PC? Cantinho do Eisbein, né? Cantinho do Eisbein. Beleza, hein? A melhor comida tradicional alemã em Curitiba fica no bairro da Água Verde, Avenida dos Estados 863. Comida típica alemã é no Cantinho do Eisbein, que esse ano está completando 30 anos de tradição. Maravilha, sensacional. O telefone lá é o 3329-5155. Hoje o Valmir não chutou o telefone aqui porque não tem aquele cartaz ali para ele ver o número do telefone, mas é sensacional. Pensou em comida alemã, estou convidando você para o almoço e para o jantar, né? De terça aos sábados, aos domingos para o almoço, restaurante Cantinho do Eisbein. A melhor, né, comida tradição alemã é no restaurante Cantinho do Eisbein. 3329-5155. Eu até engasgo na hora de falar do Cantinho do Eisbein. Agora a gente vai chegar lá amanhã. Amanhã, por volta das 8h30, nós estamos marcando presença com toda a rapaziada sob o comando de Valmir Sarate Gomes, o homem que está com a bola toda aqui. Então tá bom, é o dono da bola. Valeu, PC. Valeu. Um abraço. Até semana que vem. Valeu, rapaziada. Valeu, Valmir. Um abraço, obrigado e até a semana que vem. Legal, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se vê. Um abraço.